Olá, flores lindas, como vocês estão? Espero que todas vocês estejam muitíssimo bem. Hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre o tema, sobre o assunto prosperidade, abundância, energia, vida, fluxo e o que isto está relacionado com a nossa criança interior. Eu sou Maria Estela Palma, terapeuta holística e integrativa do canal Resgate a Sua Criança Interior, né? E se você gosta de conteúdo como esse, abundância, prosperidade, crescimento profissional, se você gosta, criança interior, deixe seu like, né? Comente aí, né? Se a sua prosperidade, se você sente que está bloqueada, parece que algo está impedindo o seu crescimento. Eu escuto muito isso, né, nas sessões de terapia. Você tem capacidade, você tem capacitação, você tem formação, conhecimento, habilidade, mas não consegue avançar, não está conseguindo avançar na sua carreira profissional, não está conseguindo dar um passo a mais, subir o próximo degrau, ou você ainda se encontra perdida na sua profissão, você gostaria de realizar algo que fosse seu, né, que fosse da sua criatividade, realizar algo até para ajudar as pessoas, destravar profissionalmente, prosperar mais, ganhar mais dinheiro e não está conseguindo. Parece que tem algo ali impedindo a sua prosperidade, impedindo você avançar, né? E quando falamos em prosperidade, abundância, não estamos falando somente em dinheiro, espécie, moeda. Estamos olhando, né, aqui do ponto de vista mais holístico, energético, né? Assim como estamos falando também do trabalho das constelações familiares, tá? Então, vamos olhar, né, o porquê isso acontece nas nossas vidas, porque apesar de eu querer muito, né, querer avançar, progredir, crescer, eu não consigo sair daquele lugar. Eu cheguei até certo ponto, sim, mas avançar mais parece que está muito difícil, muito pesado, tá? Então vamos começar olhando para as questões, né, que há situações em que isso não começou na nossa história, na nossa vida, né? Isso pode ter começado antes mesmo de existirmos, como elucida no livro Não Começou por Você, onde o autor Mark Olin, né, discorre muito bem sobre o trauma familiar herdado. Ele fala muito sobre as questões que ocorreram na nossa ancestralidade, na vida dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, que formaram traumas, questões difíceis, questões dolorosas, e está sendo passado, né, de geração para geração em formas de repetições de ciclos, lealdades, tá? Tudo isso nós vamos ver como que isso funciona e como que a nossa criança interior está inserida neste contexto todo. Então vamos aqui iniciar comparando, né, esse bloqueio, esse impedimento, como a conexão de rede de água de uma residência, da nossa casa. Então a água sai lá da fonte, né, lá da represa, e ela passa por toda a tubulação e chega no encanamento da nossa casa, e quando abrimos a torneira, temos ali uma água límpida e fresca, tá? Mas se houver ali algo que entupiu aquele cano, né, um impedimento que travou a passagem dessa água, nós não vamos conseguir ter a nossa água
na torneira. Então, assim seria essa analogia para a nossa vida, né? Por mais que eu queira progredir, por mais que eu saiba até como fazer, mas eu não consigo, né? Eu procrastino, eu não consigo realizar, eu não sei como, parece que há uma nuvem que tampa, né, a minha criatividade e eu não consigo realizar. Tudo isso é comparada ao fluxo da vida, né? Não está fluindo, a minha vida não está fluindo. Eu ouço muito essa frase, a minha vida não flui como eu gostaria. Então, fluxo é energia. Energia é o que? É vida. Vida é energia, movimento. Então, eu comparo muito com a água, né? Que a água é movimento o tempo todo, é energia, é vida. Então, aonde a sua energia está parada? Aonde está bloqueada, né? Então, se você olhar para as questões transgeracionais, que é o que nós vamos fazer aqui, você vai olhar a história dos seus familiares. Então, a sua mãe, né? Aquela mulher que teve muito sofrimento, foi uma mulher dependente, submissa, né? Ela não pôde ser ela mesma, ela não pôde realizar os seus sonhos, ela não pôde ter uma profissão, seguir a direção dela, né? Ela não tinha voz. A mãe dela também era submissa, dependente, também não pôde ser ela mesma, não pôde realizar algo. As mulheres não podiam realizar, as mulheres não eram priorizadas, as mulheres ficavam em segundo plano, né? E a sua criança interior, né, estava lá, olhando a sua mãe naquele sofrimento, vendo, né, que ela não conseguia, que ela não podia. Então a criança registrou, né, no seu inconsciente, né, aquele sofrimento da mãe, e ficou com a energia bloqueada de ter o que? Pena da mãe, querer salvar a mãe, querer fazer com que ela não sofresse tanto. E muitas vezes essa energia da sua criança ficou ali, naquele lugar, né? Olhando com pena da mãe, possivelmente com raiva do pai, né? Porque o pai, de repente, fez a mãe sofrer, o pai fez coisas com a mãe, tinham brigas, tinham traição naquele contexto, e a criança não consegue hoje olhar para a vida dela. Então, é como se a criança estivesse, né, de costa, né, para a vida dela futura, para o fluxo da vida dela, o horizonte, e ela estivesse de costa, né, olhando para as questões familiares, olhando ainda para a mãe, querendo salvar a mãe, né? É como se ela pensasse assim: eu preciso ainda salvar a minha mãe, eu preciso ainda tirar ela daquele sofrimento, eu preciso fazer algo para a minha mãe. Isso é a criança interior, são os sentimentos da criança interior, né? Então, você pode fazer uma reflexão através desta pergunta. Se você fosse um super-herói, se você tivesse superpoderes, e o que você faria para sua mãe, para os seus pais, para os seus irmãos? O que você mudaria na vida deles? O que você tenha vontade ou teve, né? Teve e inconscientemente tem de fazer diferente na vida deles? Mudaria a relação dos seus pais, né? Proveria sua mãe com mais recursos para que ela conseguisse fazer algo para a vida dela? Se você fizer essa pergunta, você vai saber que a sua criança interior possivelmente ainda esteja, né, com essa mesma vontade. Então significa o quê? Que a sua criança está olhando para os seus familiares. É como se ela não pudesse, é como se ela estivesse muito ocupada, né, com as questões familiares, aquela carga energética, e ela não pudesse olhar para frente, seguir o caminho dela, olhar para a vida dela, olhar para a profissão dela. É como se ela não pudesse. Isso é esse impedimento que forma esse impedimento, esse bloqueio energético que muitas pessoas trazem, né, em terapia, dizendo que
né? Parece que sentem algo que impedem, ela de crescer, de ir para frente, né? E se você sente isso também, né? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa estar olhando para isso, né? E a terapia, ela serve justamente para liberar, né? Fazer essas liberações onde a sua criança interior, né? Identificar aonde ela ficou presa e quais as questões que ela guarda, né? No seu corpo mental, emocional e no seu corpo físico também, como dores. Então ela guarda essas marcas, esses registros no seu corpo e impede, formando esse bloqueio, impede dela ir para frente. Então, se você olhar, né, que a sua família, sua mãe, né, lá não tinha prosperidade, tinha escassez, as dificuldades financeiras, o trabalho também era muito sofrido, com muito sofrimento, a sua criança vivenciou isso, né? Ou até em outras situações onde a família realmente prosperou, a família possuía bens, posses e riquezas, mas essas posses, esses bens geraram discórdias, geraram brigas, desarmonias e até mortes. Também formou ali para sua criança, né, um peso energético, onde ela possa estar ainda não concordando com isso, não aceitando isso, né, e julgando, ora, o pai, querendo salvar a mãe com pena da mãe. Então todo esse movimento energético, né, traz esse impedimento, né, na sua vida, comparando com o impedimento ali do fluxo da água no cano de água da sua casa. Então, o primeiro movimento a se fazer, né, é fazer as liberações da sua criança interior, identificar onde estão essas questões, e quais pessoas, quais situações a criança está presa, né, onde ela está ligado, onde ela está querendo ainda modificar, onde ela não concorda, onde ela não aceita. Sabemos que questões, né, relacionais de pai, mãe, são muito difíceis para algumas pessoas e sabemos que isso não é tão simples assim, e para isso que serve a terapia, para que de forma, né, num ambiente totalmente acolhedor e amparador, possamos fazer isso de maneira segura e eficiente, porque sabemos que existem muitas questões difíceis para serem ressignificadas de forma tão simples assim como, né, estamos falando. Mas esse é o primeiro passo. O segundo passo seria, após essas liberações, né, fazer movimentos de agradecimento, de honrar esses pais, esses avós, esses bisavós, né, de forma reverencial, né? Então eu vou fazer, olha só, um movimento de reverência. Então eu abaixo e me curvo diante da grandeza dos que vieram primeiro, dos que fizeram algo. Porque eu sou muito pequena, eu sou criança, eu não consigo mudar algo tão grande como a minha ancestralidade. Então cabe a mim agora me colocar no lugar de pequena e aceitar, honrando, agradecendo a vida que veio através do fluxo, né, da minha mãe. Vida, mãe, movimento, energia. Minha mãe fez um movimento muito grande, né, desde a gestação até eu ficar adulta, né, para eu vir para a vida. Então esse movimento é energia, é vida, é fluxo. Quando eu reverencio, eu me curvo diante dessa grandeza, aí eu começo no segundo movimento, né, de desbloquear o meu sistema,
né, para a prosperidade, para a abundância, fluxo, vida, energia, abundância, movimento, tá? Então, olha só, eu tô fazendo movimentos, né? Eu tô fazendo desbloqueio do meu sistema para a prosperidade, para a abundância. Não estou falando de dinheiro, estou falando de abundância, é diferente, tá, gente? Então, esse é o segundo passo. O primeiro passo, né? Acolher a minha criança interior, resgatar ela, tirar dos lugares ou do lugar que ela ficou presa no sistema, né? Que ela está olhando ali algo que aconteceu de difícil, doloroso, que ela não concorda, não aceita. O adulto, em momentos, ele entende e aceita, mas muitas vezes a criança não. Na criança interior, ela não consegue entender e aceitar. Para isso que a terapia, né, é muito eficaz, para fazer as liberações inconscientes da minha criança interior, né? O segundo passo, reverenciar e agradecer, né? Reverenciar é diferente de somente falar muito obrigado. O movimento, Bert Helling nos ensina que esse movimento, ele é muito mais amplo, né, do que um agradecimento de boca para fora. Então eu faço um movimento de curvar diante da grandeza dos meus antepassados. E o terceiro passo, talvez o mais desafiador e também não menos importante, que é eu me agora com a visão de adulto, né, gerar uma autorresponsabilidade para minha vida, que não é mais ninguém que irá fazer. Não é o terapeuta, não é o constelador, não são os pais, não são os antepassados, nem a minha ancestralidade. Sou eu agora que me autorresponsabilizo para fazer escolhas diferentes, escolhas mais assertivas, para que eu possa seguir e olhar para frente, para o horizonte do meu futuro, da minha profissão, né, do meu trabalho, daquilo que eu almejo fazer, tá? E ter clareza disso. Então, essa autorresponsabilidade é do adulto. A criança interior ferida, ela está na posição de vítima, né? Ela sempre é vítima, ela vai sempre culpar alguém ou algo, né? Pela vida dela estar daquela maneira, daquele jeito. Ela não consegue se autorresponsabilizar. A criança ferida não consegue. Então, se você está na posição de vítima, ou quando você vê uma pessoa que está na posição, no lugar de vítima, é porque ela está com a criança ferida no controle da vida dela. Não é o adulto, né? O adulto, ele se autorresponsabiliza pelo que foi, pelas escolhas, né? E a partir de agora ele começa a fazer diferente. Esse é o terceiro passo, né? Bem desafiador, é um processo, não é assim da noite para o dia, não é assim com uma simples palavra, é um processo, tá? Tomando consciência e começando a fazer os movimentos para isso. E o quarto passo também, que é para fechar com chave de ouro, né? Nós vamos nesse adulto totalmente inteiro e responsável pelas suas escolhas. Eu vou começar agora a ter mais clareza e lucidez da minha vida, dos meus atos, dos meus comportamentos, das minhas palavras, dos meus pensamentos, né? E aí eu vou poder começar a fazer o trabalho de autorização, né? Receber a autorização desse sistema e autorizar a mim mesma, eu mesmo vou me autorizar a seguir, a fazer um pouco diferente. Mas aqui é um momento um pouco delicado. Por quê? Porque se você subiu, por exemplo, um degrau a mais que seus familiares na questão da prosperidade, e você gostaria muito de dar o terceiro passo, subir o terceiro degrau, mas você vai sentir, né, pode sentir que não vai mais pertencer àquele sistema. Em alguns momentos pode ser que você vai sentir um pouco de isolamento, solidão, medo e culpa.
Então agora é hora de saber que você pode passar por isso. Pode sim, né? Por quê? Porque você vai fazer coisas diferentes, você vai começar a fazer atos diferentes, vai ter uma vida talvez diferente, e isso vai mexer nas energias. Isso vai fazer com que você talvez sinta com medo, né? E esse medo faz com que você retorne para a criança interior ferida. Aquela criancinha que busca a validação, busca um pertencimento. E se ela não tiver, ela pode se chatear e ficar com medo de não pertencer ao bando, ao sistema, e sentir desgarrada desse bando. Ela pode ficar com medo de subir mais um degrau. Então, como que nós vamos fazer? É um trabalho, é um processo. Nesse quarto passo né, saber que nós vamos ter que enfrentar, né? Aí vai ter que ser se tornar mais adulto ainda, né? Saber que eu tenho que me responsabilizar e saber que eu posso sim ficar um pouco na solidão, que eu posso sentir um pouco de medo, que eu posso sentir um pouco de culpa e assumir, né? Que são movimentos que vai trazer um bem enorme para todo o sistema. É uma liberação para todo o sistema. Então eu vou ter que fazer esse enfrentamento, fazer esse passo grandioso, né? Mas muito, muito benéfico. Então eu vou fechar esse vídeo, né, com uma frase de Bert Helling, né, que ele fala, uma frase que eu gosto muito, que significa, né, o que significa ficar nesse adulto, né, nessa autorresponsabilidade, sem esses medos, ou com um pouco de medo sim, com um pouco de solidão, mas vivenciar a minha vida como eu gostaria. Então eu vou ler esse texto aqui para vocês, né, que eu gosto muito, de Bert Helling, que vai fechar, né, esse vídeo com chaves de ouro para que nós possamos avançar aí em rumo, né, ao nosso sucesso, ao nosso propósito de vida. Então vamos lá? Somente os rebeldes sentem o desconforto na alma e buscam a solução para o sistema. Esses são os chamados de buscadores. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, né? Se você gostou desse conteúdo, né? Curtam, compartilhe, deixe seu like para que a gente possa aí estar fazendo mais vídeos como esse e crescermos juntos ao nosso propósito de vida.